Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que manhã gloriosa, porque o Senhor está no meio de nós. Abra a sua Bíblia, então acompanhe aqui na tela comigo, no Evangelho de João, capítulo 4. João 4, dos versos 4 em diante. Evangelho de João, capítulo 4, verso 4, diz aqui a palavra de Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele disse tudo o que tenho feito. Assim,
Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Temos aqui nesse texto, amados, Jesus cansado e também com sede. E por causa disso ele ficou ao lado de um poço. E também uma mulher de Samaria, também com sede, e que foi ao mesmo poço buscar água. Não foi coincidência, mas uma convergência de acontecimentos. Porque Deus tem propósitos para o mundo, tem propósitos para a sua igreja e tem propósitos para a sua vida. Você crê nisso? Tudo começou com sede, né? Sede é a sensação que todos nós já experimentamos, né? É quando o corpo ele emite sinais de que necessita de água. Entre tantas necessidades que todos nós temos, a sede está entre aquelas mais elementares e que mais desconforto nos causa quando ela não é atendida. Quais são as suas necessidades hoje? Pense um pouco. Quais são as necessidades que você tem enfrentado? Tem aquelas que a gente chama de necessidade básica, tá certo? Comum a todos nós. Água, comida, descanso. São necessidades sem as quais a gente não vive bem, aliás, a gente morre se não tiver dessas necessidades. Tem aquelas outras que são secundárias, né? Que a gente pode até passar sem, com alguma dificuldade, mas é até possível. Isso vai variar de pessoa para pessoa. E tem uma outra ainda, categoria que a gente pode, alguns chamam de necessidades, a controvérsia, né? Outros podem classificar de prazer. Por exemplo, chocolate. Para uns é necessidade, né? Morre sem. Tem algumas mulheres que se não comer chocolate, ela fala assim, morre. E o marido compra, não é porque ela vai morrer, porque ele vai morrer se ela não comer. Não dá para aguentar uma mulher sem chocolate. Churrasco, pescaria, para alguns é necessidade, para outros pode passar sem. Fato, irmãos, que sem a gente atender às necessidades primordiais, qualquer outra necessidade periférica, ela é ofuscada. Os prazeres são até desprezados quando não é atendido. Por exemplo, o alimento. Arroz, feijão e ovo é alimento ou não é? E de primeira, de qualidade, né? Sushi também é alimento, né? Sushi também. Gera um prazer tremendo, né? Sushi quase na categoria de droga. Que vicia. É um negócio assim, doente. Barriga está cheia, mas fala sushi, parece que abre um espaço. Né? Todo mundo que riu está entendendo bem, viciado. Tem que se cuidar, irmão. Agora, pensa. Você está com muita fome um dia e algo divino acontece. Alguém que você não sabe quem, anonimamente te manda um transatlântico de sushi e sashimi. Na sua frente ali. É muita bênção, né? Tem gente salivando já. Agora, você está com fome, tem aquela barca de sushi, mas se você estiver com sede e não te derem água, você sabe. Você pode até comer. Os jovens aqui da igreja não bebem, mas comem pra caramba. Vai comer. Mas vocês concordam comigo que não vai ser prazeroso? Já comeu uma comida gostosa com sede? Ele perde o brilho,
né? Você não consegue se deliciar com a coisa, porque existe uma necessidade anterior. Mais do que comida, nós precisamos de água, né? Essa aqui é uma sequência. Quando o texto aqui está falando de sede, não está falando de um desejo qualquer, um prazer, um capricho, mas de uma necessidade incontornável, sede. Porque a água é insubstituível, né? E Jesus, então, introduz nessa conversa que começa em torno da água e daquele poço, uma área muito sensível na vida dessa mulher. Parece que não tem nada a ver. De onde Jesus tira esse assunto? Agora lembre-se, né? Com Jesus nada é aleatório. Tudo tem propósito. É a história da mulher e o plano de Deus convergindo, né, para o mesmo ponto. Essa mulher era samaritana, diz o texto. Não importa se é samaritana, nordestina, né, poaense, de onde é. Todas as mulheres têm algo em comum. Todos os seres humanos. Nós queremos viver e queremos viver felizes. É ou não é? Todos nós queremos viver e queremos ser felizes. E a história dessa mulher tem a ver com isso. Porque ela queria viver, ser feliz. Um dia ela conheceu um homem. E ela acreditou que esse homem ia responder aos seus mais profundos anseios. Então ela se casa com esse homem. E em algum momento da sua história com esse homem, houve uma ruptura. Talvez ele morreu, a gente não sabe, o texto não diz. Ou pior ainda, ela foi abandonada por este homem. Uma tragédia. Então, esse texto está falando assim de anseios profundos. E decepção. Né? Portanto, uma experiência universal. Todos nós já passamos por anseio, por desejos, por sonhos e decepções. Todos nós. Por isso, você sabe o resultado disso. Dói. E dói muito. E decepção dói porque dói. Porque ela só acontece em relação a coisas importantes. Né? Quem ganhou no último jogo do Corinthians? Corinthians. Qual que era o outro time? Ninguém sabe. O que importa é que o Corinthians ganhou. Sabe daí? São Paulo. Tem São Paulino aqui? Levanta a mão, com coragem. Isso. Tem um São Paulino. Né? Ficou decepcionado? Não. Acostumado. Né? Coisa pouca. Porque não é importante de fato. Não é tanto faz, mesmo corintiano, se quem ganhou, mas tem coisas importantes, coisas que têm a ver com sonhos profundos, e quando isso não acontece, decepções. E uma necessidade, meus amados irmãos, experimentada por todos nós. Interessante, hein? Uma necessidade que já existia antes do pecado entrar. Antes do pecado, quando tudo era perfeito, era um jardim perfeito, as pessoas eram perfeitas, qual era a necessidade? Deus, o Criador, olhou a criação e disse: não é bom que o homem esteja só. Relacionamentos são coisas importantes para nós, e Deus já constatou isso mesmo antes da queda. Então, a necessidade de relacionar não tem a ver com o pecado. Na verdade, o pecado, ele complicou essa necessidade de relacionamento. Por quê? Porque se por um lado nós precisamos muito para funcionar bem, a nossa vida funcionar, precisamos de pessoas. Você vai concordar comigo que as maiores decepções e dores que você tem enfrentado foram causadas também por pessoas. Aquilo que é o remédio para a nossa vida também é o veneno. Pessoas são fontes de alegrias profundas e tristezas cruciantes. Bom, então essa mulher, em algum tempo, ela encontra um novo homem. Novamente uma promessa de amor, de esperança, de felicidade. Então, eles casam. Mas novamente,
acontece a ruptura. Ele morre ou abandona, mais sofrimento, mais dor. Então ela reúne as suas forças. Ela se reergue. Ajunta os cacos que sobraram e fala, não, tem que seguir com a vida. Né? Tem que seguir. Até ela encontrar um novo homem. Olha só que coisa boa. Agora sim. Né? Talvez os 2 primeiros casamentos dela ensinaram a lição. Ela falou, agora vai ser diferente. Eles se casaram mais uma vez. Até que um belo dia, ela acorda e diz, não acredito. Novamente não. Porque tudo desmorona, se desfaz. Mais uma vez, ela está descasada. Mas essa mulher é dura. Essa mulher é guerreira, não desiste. Ela se reergue depois de um tempo, e então surge um novo homem. Um novo homem, esse sim, né, devia ter pensado, vai curar as decepções, o meu passado. Ela finalmente vai trazer amor e aconchego que eu tanto preciso. E o problema da gente ter golpe sobre golpe na nossa vida, decepção em cima de decepção, é que essas coisas só vão aumentando a nossa sede de vida, a nossa necessidade de satisfazer a nossa alma. É ser feliz. Mas o pesadelo se repete. E então, ela encontra um 5º homem e tudo se repete. Parece que o 5º casamento, vejam só, foi um golpe meio fatal para os sonhos dela, né? Parece que ela não conseguiu mais se recuperar. Porque amar, doar-se a alguém, para ela, tornou-se algo que não valia mais a pena. Ela descobriu que amar é muito perigoso. Muito perigoso. Então ela deu um basta de ser machucada. Como? Né? Não dava mais. Não sobrou lugar no coração dela para pôr curativo. Ela estava toda ferida. A Bíblia diz lá em Provérbios 13:12, que o anseio satisfeito é árvore de vida. Sabe quando você espera muito, deseja muito e você finalmente conquista aquilo? A gente sabe como é que a gente fica, né? A gente não consegue se conter. Por outro lado, diz que a esperança que se retarda faz o quê, irmãos? Adoece o coração. A esperança que se retarda adoece o coração. Pensa numa mulher que passou uma vida, não sei quantos anos, nesse ciclo insano de casamento, expectativa, decepção, casamento, expectativa, decepção, casamento, expectativa, decepção, e ela nunca alcançando o anseio do seu coração. Ela estava doente. E como fica um coração doente? Uma alma abatida. O horizonte, ele fica tomado de sombras. Fica assim. Uma vida assim não funciona direito. A alma é tomada de amargura. E gente assim não tem mais disposição para se expor a uma possibilidade de ser ferida mais uma vez. O caso dessa mulher. Quem está muito ferido, por causa do medo, não se doa mais. Não se entrega em confiança. Gente assim costuma usar as pessoas e não amá-las, né? É a coisificação do ser humano. Então, por isso, ela se envolve mais uma vez com o 6º homem. Só que agora, nada de casamento, uma relação sem compromisso, sem entrega. Talvez uma estratégia para não mais machucar o coração dela. E assim ela segue. Mas como, meus amados irmãos, uma mulher que sempre teve sede de vida poderia sentir-se plena vivendo dessa maneira? Se por um lado
eu entregar meu coração, eu posso correr o risco de ter esse coração ferido. Por outro lado, se eu guardo meu coração e eu não me dou, eu tô me impedindo de viver. Olha só o que o Salmo 63, 1 diz. A alma dessa mulher estava como a do salmista. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Assim estava essa mulher seca, exausta e sem água. Sem entrega, sem relacionamento profundo. Ela se protege, ela não se fere, mas também permanece sede de vida, né? E o problema, meus amados irmãos, a busca desesperada em que muitos se empenham para matar essa sede, leva para poços substitutos, né? Poços que não têm água viva. Tem gente que se volta, sabe, por sede de vida, preencher os espaços da alma na carreira profissional. Né? Tenta com diversões, preencher com viagens, com compras, com relacionamentos, com vícios, até mesmo com religiosidade. E nada disso preenche. Nada disso preenche. A minha tese particular é que essa mulher, de alguma maneira, ela estava tentando preencher, saciar sua sede maior com as águas do casamento. É gente infeliz que acreditando que casando seria feliz. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Esse aqui é um dos maiores problemas que eu vejo nos casamentos. E eu atendo muita gente. Acreditar ou desejar que o cônjuge satisfaça a sua sede de vida. Ou numa palavra mais nossa, que o cônjuge faça feliz. Então entra no casamento acreditando, não, eu sou infeliz, mas casando com ele ou com ela, passarei a ser feliz. Qual que é a declaração bíblica de casamento? Lá no Gênesis, antes do pecado entrar, deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Vamos lá, os matemáticos dessa igreja, estatísticos, engenheiros. Qual a operação matemática em que 1 com 1 é igual a 1? Qual? Quando 1 e 1 é igual a 1? Tem que dar alternativa? Tá bom. Alternativa A, adição. Alternativa B, multiplicação. A ou B? B. 1 vezes 1 é sempre 1, né? Essa metáfora eu acho excelente. Eu acho excelente. Tem gente que fala assim, eu quero encontrar a minha metade. Já viu essa expressão? Não, ela é a tampa da minha panela. É a metade da minha laranja. É a casca da minha banana. Aí a gente vai longe. Né? Casca da banana, acho que nunca ninguém falou, né? Tá. Uma pessoa inteira, uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa com Deus, junto com uma outra pessoa igualmente inteira, plena, feliz com Deus, essas duas pessoas conseguem tornar uma só carne. O resultado é 1. O problema, quando você já se enxerga meio, e vai encontrar uma outra pessoa que está pela metade, são dois carentes que vão tentar se complementar. Mas qual o problema? Quanto que é meio vezes meio? Quanto que é meio vezes meio? Pior que meio, né, gente? Vestibulandos. 1/4. 1/4.
Olha só que coisa drástica. Por isso que tem muito casamento arrebentado. Pessoas que não são plenas. Gente, não case para ser feliz. Se você é um infeliz e encontrar uma pessoa feliz, faça um favor para você e para ela. Por quê? Porque se você casar, vocês não vão ser um, né? Vão ser infelizes. E se encontrar uma pessoa feliz e casar com ele, você vai deixar ele infeliz também. Então deixa ele feliz, se você está infeliz, né? A ideia é preencha. Você precisa chegar à água da vida, satisfazer essa necessidade primária, essencial para a sua vida funcionar. Casamentos, pessoas, experiências, coisas, nada disso satisfaz a sede que nós temos de vida. Essa sede surgiu lá no Éden, quando o homem se distanciou de Deus. Jesus é a única fonte da água viva e que vai satisfazer a nossa sede de vida. Gente, até que toda a sua história de dores e decepções, né, convergiu para esse espaço na beira de um poço. Essa mulher, é Deus trabalhando. Uma mulher anônima, não tem nem nome, estrangeira, provavelmente mal vista na sociedade, alguém que achava ninguém nesse mundo me percebe, e Deus pega uma mulher dessa como um exemplo de como nós somos pessoas únicas. Deus conhece a nossa existência, Deus conhece as nossas dores, os nossos dramas, e Deus, melhor, Ele se importa, e Ele quer resolver isso. Por isso Jesus, Ele vai até o poço. Os 12 discípulos dele foram para a cidade buscar comida. Gente, não precisa de 12 homens para trazer tanta comida, não é? Jesus manda ele, não, vai embora, que agora eu vou ter um tempo com uma mulher, que eu vou transformar em filha. Uma mulher que está com sede, mas de uma sedenta eu vou transformá-la numa fonte de águas vivas, porque dela fluirão, porque ela vai crer. Mas olha só, a bondade de Deus, ela experimentou o cumprimento da profecia lá de Isaías, que Paulo repete lá em Romanos 10, 20. Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Que coisa bacana! Jesus foi achado, ela não estava procurando, ela estava atrás de água, mas o que ela precisava era de água viva, e Jesus foi ao encontro para que ele pudesse ser achado. E Deus tem chamado nós, meus amados irmãos, para sermos desses, que vão ao encontro daqueles que não estão procurando por Jesus, mas porque você existe, outros também vão conhecer. Deus tem poços por aí, com gente sedenta, gente carente, gente que precisa de Jesus, e você vai ser um poço, através do qual as pessoas vão conhecer. Esse é um dos propósitos mais lindos para a vida do crente. E vida, meus amados irmãos, é um dos conceitos centrais no Evangelho de João. 38 vezes o evangelista fala sobre isso. E Campbell Morgan, ele diz que a humanidade precisa de ar, água e alimento para viver. E Jesus provê esses três. Ele provê o ar, é o Espírito Santo, né? O alimento, ele diz, eu sou o pão da vida. E a água, ele é a fonte de águas vivas. Esse é o Deus que se revelou para a mulher samaritana. É o Deus também que se revela, aliás, se revelou já para nós. Aleluias, Deus já se revelou. Agora ele se revela, irmãos. Sabe por que ele tem que se revelar? Porque Deus tem que tomar iniciativa, porque nós, por nossa própria conta, procuramos em lugares errados, em coisas erradas. A gente acredita que coisas fora de Deus podem satisfazer, inclusive crente. Tem crente que fala assim, lá atrás eu tinha paz, lá atrás eu tinha vida, lá atrás a minha vida funcionava, porque lá atrás você estava junto daquele que é a fonte de águas vivas. Mas chega um momento, ele pensa que porque um dia ele levantou a mão, aceitou Jesus, porque um dia ele foi batizado nas águas, já está tudo resolvido, e então ele se distancia. A gente tem que estar ali, mergulhado na água da vida.
Você tem sede de vida? Você tem sede do quê? Onde você tem procurado de verdade vida? Então, irmãos, o que a gente leva para casa? Duas coisas que a gente pode tirar entre tantas lições desse texto magnífico. Reconheça onde você está. Qual o seu estado hoje? Jesus teve que mandar a mulher chamar o marido, que não era marido. Ela teve que reconhecer, não é meu marido. A minha vida está torta, a minha vida está uma bagunça, está arruinada. Porque só vai beber e querer essa água viva quem reconhecer a sua sede. E que está buscando em fontes erradas. E aquele que está sedento, ele tem... uma coisa que deixa a gente irritado é sede, né? Ou você não fica irritado? Nós ficamos... Sede deixa a gente muito irritado, impaciente, com os nervos à flor da pele. E a sede de vida, quando a gente tenta matar com outras coisas, vão criando irritações na vida. E a gente vai tentando preencher. Ah, minha vida está um tédio. Aí começa a criar projetos para satisfazer quando a gente está tão longe de Deus. E nada, irmãos, nada vai substituir Deus. Assim como Coca-Cola não substitui água, né? E muito menos uma barca de sushi substitui água, nada pode substituir Deus na sua vida. Ou a gente se agarra ali, ou a gente vai se frustrar e vai ter o primeiro casamento, o segundo, e esse casamento, não estou falando de pessoas. Você vai casar com projetos, com sonhos, e nada disso vai te preencher. Hoje, talvez Deus está perguntando, né? Ou está falando para você, fazendo um convite, vai e busca o seu marido. E a gente vai ter que reconhecer, de fato, Deus, não tem marido nenhum. Eu tenho outras coisas esquisitas, estranhas, que eu tentei colocar no seu lugar. Segundo, para aqueles, e eu sei, a maioria deve estar muito bem com Deus, está mergulhado na água. Jesus disse que será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem descobre dessa água não fica guardando. Ele mesmo se transforma numa fonte para jorrar, para abençoar. Rick Warren, a maioria aqui já leu aquele livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. E esse autor, ele fala assim, que tem duas coisas que nós podemos fazer aqui na terra e no céu será impossível. Duas coisas. Primeiro, é pecar, tá certo? Só é possível pecar aqui. No céu ninguém peca mais. A segunda coisa, qual que é? Anunciar Jesus Cristo, a água da vida. Porque no céu, ninguém mais evangeliza, ninguém mais prega, ninguém mais anuncia. E a pergunta que Rick Warren faz, e eu quero devolver para todos aqui, para qual desses dois propósitos você acha que Deus tem conservado a sua vida aqui neste mundo? Curva sua cabeça, nós vamos orar. Coloca a sua vida no altar de Deus agora. Quais são as suas necessidades? Não quer dizer que carreira, que família, sabe, alguns outros sonhos não sejam legítimos. A questão não é essa. A questão aqui é que buscar todas essas coisas, deixar Jesus, a água da vida, de lado, é entrar no barco furado. É preparar a vida para decepções sem fim. Jesus é a sua primeira
e, mais importante, necessidade. E, aliás, com Jesus, tudo se torna possível. Com Jesus, a vida ganha cor, sentido, propósito. Eu quero fazer algumas orações nessa manhã, a gente tem tempo. Essa mulher, ela queria muito um casamento. É legítimo, não é bom que o homem esteja só. Talvez nada deu certo porque Jesus não estava na vida dela. E talvez as demandas do coração dela eram impossíveis de serem atendidas, justamente por isso. Mas casamento é algo legítimo e algo muito importante. Aliás, a segunda maior e principal decisão de qualquer pessoa é o casamento. A primeira é entregar o seu coração a Jesus. A segunda é o casamento. Mais do que carreira, mais do que qualquer outra coisa. Temos pessoas solteiras, algumas descasadas no meio de nós. Aqueles que têm enfrentado isso, esse desejo, falam assim, eu quero casar. Nós queremos orar por você nessa manhã. Queremos orar. Você coloque-se de pé. Você vai lembrar que nesse dia, eu falei assim, eu quero casar. E a gente vai orar para que Deus apresente para você, os seus caminhos possam convergir. E um dia vocês se encontrem. Certamente, eu acredito que a pessoa com quem você vai casar já está nascida, já existe. Para que seus caminhos se cruzem, vocês percebam isso. Mais alguém? Os demais têm dom de celibato? Ok. Né? Os solteiros, eu quero orar por você. Nós estamos diante de Deus. Isso aqui não é assunto para piada, para gracejo, porque é algo muito importante. O casamento, nós queremos orar em nome de Jesus. Pai, o Senhor está vendo. E o Senhor sabe os dramas que cada um desses, seus filhos e filhas, tem enfrentado. Às vezes a solidão, ela machuca. Outras vezes, ó Deus, precisam enfrentar assédios de pessoas que não compartilham os mesmos valores, a mesma fé. O mundo tem oferecido tantos substitutos para um casamento no Senhor. Arremedos forjados no inferno para tentar tragar, mas louvado seja o Senhor que eles têm mantido integridade, firmeza. Senhor, nós sabemos que muito provavelmente as pessoas com os quais eles podem juntos formar um lar, um casamento abençoado, já está aí em algum lugar. Um homem, uma moça, que já desfruta da mesma fé, ama o mesmo Senhor Jesus, e estão esperando, ó Deus, esse encontro. Nós te pedimos que os seus caminhos possam convergir e eles possam se alegrar num casamento abençoado pelo Senhor. Mas antes disso, que cada um aqui possa matar a sua sede, saciar a sua sede de vida em Jesus Cristo, para que homens e mulheres inteiros possam constituir casamento com outros igualmente inteiros e venham de fato tornar uma só carne. Nós oramos por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você que porventura que está aqui essa manhã e nunca tomou essa decisão de aceitar esse convite, de ir até Jesus, talvez esse culto essa manhã, ou você aí na sua casa, que está nos assistindo, seja o poço que Jesus preparou para que tivesse um encontro com você, e então você experimentar a mudança
de uma pessoa sedenta por alguém de cujo coração flui rios de águas vivas. Você gostaria, fala assim, eu quero, eu preciso, isso tem a ver comigo, quero orar por você. Se tiver alguém assim, fica de pé onde você está, nós vamos orar em nome de Jesus. Muitas vezes nós somos como aquele barco que estava no mar, na região norte do continente sul-africano, e por um erro do condutor, eles entraram sem querer pelo foz do rio Amazonas, acreditando estar no mar. E depois de muito tempo, já sem água, conta o autor que conseguiram um contato via rádio e enfim, eles falaram que estavam necessitados de água, que estavam muito tempo já sem água. E o outro barco então anuncia, falou assim, vocês estão no meio do maior rio do mundo, vocês estão flutuando sobre bilhões de litros de água doce, é só jogar a vasilha e se servir. Jesus já está no meio de nós. Não faz sentido a gente continuar com sede dentro do barco quando a gente está mergulhado ali no rio de águas vivas. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Todos. Pai Santo, nós estamos aqui nessa manhã e louvado seja o Senhor, que há 2000 anos já temos acesso a Jesus Cristo, fonte de águas vivas. A nossa vida é saciada em Cristo. E nessa manhã, o convite para todos nós é esse, Senhor, é de estarmos junto à fonte, onde jamais a água termina, onde a sede se torna algo estranho, porque nós estamos mergulhados em Cristo e ali queremos permanecer. E se alguém aqui, Senhor, tem andado muito distante, ó Deus, dessa fonte, e o Senhor, ó Deus, por razões misteriosas, trouxe até aqui, ou essa pessoa que nos assiste, ó Deus, está sendo convidada mais uma vez a reconsiderar suas vidas e substituir todas as fontes rotas, aquelas águas que não matam a sede, por Jesus Cristo, fonte de águas vivas. E então, Senhor, uma vez saciados, que possamos todos nós nos tornar desses que vão ter, a partir do seu interior, o fluir das águas vivas. Homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, idosos, onde estão plantados, anunciadores de Jesus Cristo, assim como essa mulher fez e ganhou toda a sua vila para Jesus. Faz de nós ganhadores de vidas para Jesus. Louvado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque em ti a sede de vida é saciada. É no nome de Jesus que oramos. Amém.